Bom dia, senhores vereadores. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão da quarta-feira, senhora secretária, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 24 de julho de 2018. No dia 24 de julho do ano de 2018, às 9h10, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, na sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Ilke Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade. E, eventualmente, pelo vereador Wallace Fernandes, do Podemos, tendo este último também secretariado os trabalhos, juntamente com a vereadora Glória Carrati, do PRP. Presente entre os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe de Souza, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Maria Jaqueline Pinheiro, Roberto Sabino e Rosinaldo Ferreira, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, Mauro Teixeira, do Podemos, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota, Joana Dark, do PR, Everton Assis e Robson Teixeira, do DEM, Marcelo Augusto Corrêa, Carlos Renê de Souza, do PSB, Luiz Irã Nicolau, Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD, Dallas Vanderlei, do PMDB, Marco Antônio de Souza, Daniel Amaral Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz Siqueira e Gilvando Mota, do PTC, Davi Valente Reis, François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Reis do Castelo Branco, do PTB, Cícero Custódio, do PT, João Luiz Almeida, do PRB, Gilberto Borges, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do Solidariedade. Licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abreu, do PMN, Gedeão Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Justificada a ausência do vereador Isaac Tayá, do PSDC, conforme memorando número 042/2018. Senhor presidente. Senhores vereadores, vamos dar início à nossa tribuna popular desta quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. Tribuna esta, propositura do nobre vereador Elisandro Bessa, que fala da defesa da regulamentação de revendas de GLP na capital amazonense. Queremos convidar Sua Senhoria, o senhor Equias Sobrinho, diretor administrativo da FEGAS, para fazer parte da mesa. Nesse momento, a palavra está franqueada ao vereador proponente desta tribuna popular, vereador Elisandro Bessa. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, os internautas que estão nos acompanhando através do Facebook, os telespectadores da TV Câmara. Senhores vereadores, senhor presidente, o tema da nossa tribuna popular hoje, como vários temas que são debatidos aqui na Câmara Municipal de Manaus, reputo de extrema importância, vereador Gilmar Nascimento, pois fala e trata da segurança, principalmente das pessoas que residem em áreas onde é armazenada ou armazenado esse material inflamável. No caso, as botijas de gás. Fui procurado e tenho acesso à federação que representa esses revendedores, vereador Dr. Everton,
que estão muito preocupados com a proliferação de várias revendas que não têm fiscalização nenhuma, que não têm credenciamento nenhum, que não têm vigilância de ninguém, estão operando, estão trabalhando. E aqui nós não somos contra o trabalho de ninguém. Aqui nós não somos contra, senhor presidente, que as pessoas ganhem o pão de cada dia. Mas Manaus está minada. É um campo minado de revendedoras de gás, sem controle nenhum, sem organização nenhuma. E em várias conversas que tivemos com o sindicato das revendedoras, foi levantado que não existe legislação municipal. Não tem uma legislação que regulamente isso na nossa cidade, vereador Dr. Herbert. Existe uma legislação, uma norma federal, que dita várias regras, mas que não é obedecida e não é cobrada pelos órgãos de fiscalização da nossa cidade, principalmente a polícia, principalmente os órgãos de meio ambiente. E nós precisamos, há necessidade, e aí eu venho trazer essa tribuna e pedir o apoio dos nobres vereadores, para que a gente possa aprovar aqui, tramitar aqui um projeto de lei, onde coloque regras para a instalação, regras para funcionamento, regras para o trânsito desses veículos com gás em nossa cidade. Graças a Deus, ainda não aconteceu uma tragédia. Graças a Deus, temos sorte, não aconteceu uma tragédia em nossa cidade, de grande proporção. Se necessário for, iremos fazer uma tribuna popular, vereador Plínio, onde iremos trazer quem distribui esse gás, esse GLP, porque parece-me que, e na minha visão, não estão nem aí. O que eles querem é vender, o que eles querem é colocar esse gás na rua. Depois que sai até onde está sob o cuidado deles, tem regras. Tem regras para armazenar, tem regras para envasar. Mas depois que sai dos muros das suas fábricas, já concluo, senhor presidente, eles não estão nem aí. O que acontece na rua, o que acontece nos bairros, o que acontece na cidade, não é de responsabilidade dele. E é assim, porque eles ganham muito com isso. Então, o tema é um tema que reputo de muita importância. Ele traz ao debate um tema que fala de segurança, um tema que fala de organização da cidade, é isso que nós queremos. E dizer que já existe, principalmente no sul do país, cidades onde isso é regulamentado, isso é organizado, isso é orientado para o funcionamento. As pessoas que vão transportar isso, elas são treinadas, não é como está em nossa cidade. Portanto, gostaria de pedir já antecipadamente o apoio de vossas excelências. Ainda não, o projeto que nós iremos dar entrada nesta casa, vereador François, foi debatido justamente com a federação, em cima da legislação federal que já existe, nos moldes de outras cidades que já estão funcionando essa lei, que regulamenta, organiza, dá todas as diretrizes para a instalação desses revendedores. Portanto, gostaria, mais uma vez, de contar
com o apoio de vocês. No momento certo, o projeto já está nas nossas mãos, vou passar para cada vereador o projeto de lei que, se Deus quiser, será aprovado em nossa cidade. Tenho dito, senhor presidente. Nesse momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa o senhor Fernando Viana Feitosa, presidente da Associação FEGAS. Nesse momento, convidamos a sua senhoria, o senhor Equias Sobrinho, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, cumprimento a todos. Nesse ato, represento, como diretor administrativo da Associação dos Revendedores de Gás do Estado do Amazonas, represento a classe empresarial de micro e pequenos empresários da revenda de gás na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas. Essa tribuna popular hoje, pedimos para que possamos aqui iniciar uma discussão referente à revenda de gás de cozinha na nossa cidade. Como bem disse agora há pouco o vereador Bessa, temos grandes problemas de mercado, um problema sério de revendedores clandestinos que atrapalham o desenvolvimento das revendas de gás autorizadas que têm a permissão para vender esse produto na nossa cidade. A proliferação de revendedores clandestinos prejudicam e muito, não somente o revendedor que tem autorização para a comercialização do GLP, mas também prejudica a economia da nossa cidade, do nosso estado. Porque com essa proliferação de clandestino, o revendedor autorizado fica impossibilitado de cumprir com as suas obrigações fiscais e trabalhistas, obrigações tributárias. Hoje é comum vermos na cidade de Manaus revendedores trabalhando com funcionários informais, com serviço de entrega, transportes, né, não legalizado da forma que tem que ser feita, justamente não porque eles queiram trabalhar dessa forma, mas porque não tem uma margem de lucro suficiente para cumprir com as suas obrigações, conforme a legislação federal, que, infelizmente, não trata especificamente, vereador Plínio Valério, da questão na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, por isso, procuramos aqui a Casa do Povo, essa Casa Legislativa, através do vereador Bessa, para que possamos aqui discutir, colocar em tramitação e, se Deus quiser, aprovar essa lei que vai regulamentar esse serviço de revenda de gás na cidade de Manaus e, posteriormente, fazer uma outra lei em nível estadual para regulamentar também em todos os municípios do nosso estado do Amazonas. Se faz necessário, perde com isso, da forma que está, perde com isso, repito, os revendedores, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, porque o município deixa de arrecadar, o revendedor deixa de cumprir com as suas obrigações, justamente por falta de uma regulamentação específica para a cidade de Manaus. Então, não vou me prolongar muito, eu peço aqui a atenção de cada um de vocês, vereador Raulzinho, que é um comunitário, sabe da necessidade do revendedor, lá perto do seu reduto, temos um revendedor lá que sofre muito, nosso amigo Vanderlei da Lorengás, que você sabe, sofre muito com essa falta de regulamentação das revendas de gás na nossa cidade. Então, é um assunto de extrema importância para a sociedade, assim como tem a dificuldade do revendedor
tem o problema de falta de segurança, porque quem vende gás clandestino leva um perigo muito grande para a sociedade, porque se você vai no mercadinho que vende gás clandestino comprar 1 quilo de arroz, se chegar lá uma botija explode, você vai morrer porque você foi comprar 1 quilo de arroz no mercadinho que vende clandestinamente. Então, é isso, pedimos aqui o apoio de vocês para que nós possamos resolver esse problema que é grave e que nós precisamos mostrar para a sociedade que estamos preocupados com isso, porque depois que esperamos que não aconteça, mas se acontecer algum acidente grave e levar alguém a óbito, nós não vamos ter, vamos ter que carregar essa culpa, nós não vamos. Nós vamos dar as mãos aqui, vereador Plínio, vereador Elias Emanuel, precisamos do apoio de toda a bancada desta casa para que possamos aprovar essa lei e trazer mais segurança às pessoas da nossa cidade. Obrigado. Nesse momento, franquearemos a palavra à sua senhoria, o senhor Fernando Viana Feitosa, presidente da Associação FEGAS. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Local TV. Bom dia a todos. É uma satisfação estar participando hoje da tribuna e poder usar essa oportunidade para falar sobre a questão do GLP, que envolve 95% da população amazonense. Gostaria da atenção de vocês um pouquinho, porque a gente está falando aqui de 3 milhões de habitantes do nosso estado, gente. É uma coisa muito séria e que envolve aí risco de vida das pessoas, e nós estamos trabalhando em relação a isso. Hoje nós temos 2 distribuidoras que monopolizam, trabalham com monopólio aqui e transformam tanto o revendedor quanto a população em refém. Hoje nós pagamos o gás mais caro do Brasil, para vocês terem uma ideia, depois de nós termos uma bacia aqui ao lado. O nosso gás era para ser em média na faixa de R$ 42,00 e hoje nós estamos pagando uma média de R$ 75,00. Todos os nossos eleitores, todos os nossos amigos e colegas do município, do estado, estão reclamando do valor do preço do gás. E, infelizmente, nós não temos o apoio político para combatermos essa questão. Nós corremos atrás de todos os órgãos, nós corremos atrás de vários políticos aí para nos ajudar a defender a população. Infelizmente, muitas portas foram fechadas. Então, eu agradeço ao vereador Bessa por ter conseguido essa tribuna para nós conseguirmos falar com vocês e chamarmos a atenção, porque nós estamos usando redes sociais, estamos usando os outros meios de comunicação, porém, parece não interessar muito as pessoas que precisam fazer e tomar decisões. Nós, como eu falei, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Vamos deixar acontecer algum acidente, alguém morrer, como está acontecendo na questão dos contêineres que estão caindo pela cidade. Nós vamos deixar acontecer a mesma coisa com o GLP, com o gás de cozinha, pessoas virem a óbito para a gente tomar alguma decisão. Nós tínhamos o apoio da DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, para fazer as blitz em relação ao clandestino, e isso foi nos tirado com a entrada do nosso governador. Corremos atrás e fomos saber o porquê. Infelizmente, tem motivos políticos em relação a isso, porque hoje nós estamos trabalhando contra 2 empresas que monopolizam, e além do capital ser muito grande delas, elas também têm um apoio político, coisas que nós não temos. Então, mediante isso, a gente pede o apoio de todos os vereadores da casa, de todos os interessados, para que tomem alguma atitude e nos apoiem, junto com o vereador Bessa e com o vereador Plínio, que já nos propôs o apoio, para que nós possamos trabalhar em relação a isso e proteger nossa população. Como eu falei, são 3 milhões de habitantes do nosso estado, sendo que 95% dessa população, 95% dessas pessoas, usam o gás de cozinha. Nós estamos falando aqui de um lucro de 250% da Amazon Gás e da Fogás, 2 empresas que monopolizam o gás de cozinha no nosso estado. Nós estamos falando aqui de empresas que não deixam outras empresas entrarem para a gente ter uma concorrência leal, para levar um preço menor ao nosso consumidor.
Então, o revendedor fica nesse meio de forma, trabalhando quase que clandestinamente, porque não tem margem. A arrecadação do Estado se torna irrisória, porque muitos não pagam os seus impostos corretamente. Maioria, 90% dos funcionários dessas empresas não tem carteira assinada, porque são usados como apenas entregadores. Foram transformados de empresários para simplesmente entregadores de gás, pelas duas empresas distribuidoras do nosso estado, Fogás e Amazon Gás. Então, mais uma vez, eu venho pedir o apoio de vocês, para que vocês olhem com carinho para essa situação, porque nós estamos tratando de vidas humanas. Como o Equias falou, é perigoso você ir no mercadinho comprar um bombom, chegar lá, tiver um armazenamento de gás correto, sem segurança nenhuma, e houver uma explosão, você vai morrer porque você foi comprar um bombom. Então, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês ou com qualquer familiar nosso, porque nós vamos todos os dias comprar alguma coisa em algum mercadinho, alguma mercearia, e a pessoa não está colocando em risco só a família dela, mas está colocando quarteirões em risco. A explosão de uma botija, se vocês pesquisarem na internet, é muito drástica, é catastrófica. Então, eu peço muita atenção para vocês, peço o apoio de vocês. A FEGÁS está aí trabalhando com a força dos braços, sem apoio político de ninguém, sem apoio financeiro de ninguém, e nós estamos buscando aí o apoio político de vocês, para que vocês olhem não pela FEGÁS, mas pela população que os colocaram aqui nesse local. Que vocês ajudem a nós a fiscalizar e inibir essa questão da clandestinidade do gás de cozinha. E inibir essa questão do monopólio que existe hoje pelas duas distribuidoras. Agradeço a vocês, todos tenham um bom dia de trabalho e conto com o apoio de todos vocês. A partir de agora, nós ouviremos os vereadores inscritos. Nós temos, inclusive, ainda mais 3 vagas aqui para os vereadores que manifestem intenção de se pronunciar. Tem mais alguém? Algum vereador? Não. Então, iremos ouvir agora o vereador Plínio Valério. Presidente, senhores vereadores, eu quero aqui me penitenciar primeiro, porque eu recebi a visita dos senhores e a gente ficou de fazer algo, mas eu estava, não digo dependendo, eu estava esperando o Bessa mexer a peça, porque primeiro foi ele que tocou nesse assunto. O Bessa hoje trouxe o assunto de volta, Bessa, eu queria partilhar com você e me aliar, porque o que eles nos alertam realmente é um problema seríssimo, que envolve desde a exploração em termos salarial, trabalho ilegal, o perigo que essa cidade corre. Agora, só tem uma coisa, se acontecer alguma desgraça, nós vamos ter que responsabilizar as empresas e não os distribuidores. Agora, é importante que a gente, Bessa, que a gente continue discutindo para ver o que nós podemos fazer, porque o poder do vereador é municipal, e realmente, normalmente, quando a gente quer fazer alguma coisa para ajudar, esbarra na lei federal. Então, a gente precisa estar mais perto, vocês e nós, para que nós possamos encontrar uma saída, uma solução para responsabilizar esse pessoal. E abrir é difícil, é monopólio, quase que monopólio, né? São 2 empresas que exploram 70 e pouco, R$74 uma botija de gás, quando deveria ser 40 e pouco, e que me parece que vocês ganham um percentual ínfimo, bem pequenininho, né? São explorados. Então, quando eu falei me penitenciar, nesse sentido, Bessa, eu acho que a partir de agora a gente pode trabalhar em conjunto, discutindo com vocês. Naquele dia vocês mostraram mais ou menos como querem, e a gente tem que ter uma orientação jurídica para saber o que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer, companheiros, vai ser feito, pode ter certeza disso. Mesmo que os vereadores não compareçam, não discutem, eles concordam. Aqui a gente trabalha em conjunto. Basta um vereador para atuar em nome da Câmara, 2 atuar e os outros concordam. Então, o fato de não estar aos 41 não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Bessa, vamos ver se a gente leva isso adiante com a assessoria jurídica e ver o que realmente vocês querem para a gente atingir o âmago. Tá bom? Eu estou com vocês. Próximo vereador inscrito, vereador Raulzinho. Primeiramente, quero parabenizar o nobre vereador Bessa, que traz a esta casa na manhã de hoje um tema que, para muitos, pode parecer que não seja de extrema importância. Mas, para mim, tenho certeza, para esta casa, é de importância, sim, porque
cuida de vida, de pessoas. Vocês falaram agora há pouco de riscos. Eu me lembro que, ao entrar na Câmara Municipal de Manaus, fiz um projeto de lei, né, que é do gás GNV, né, onde proíbe o abastecimento com este gás com pessoas dentro dos veículos, né. E a gente foi um projeto de muita discussão nesta casa e a gente aprovou, né, porque tratava-se de pessoas, risco a pessoas. E isso não é diferente, né. Vocês trazem esta casa, junto com o vereador Bessa e, como sempre, o vereador Plínio Valério muito feliz em suas colocações. A gente tem que se embasar juridicamente, procurar artifícios. Na época que foi para a gente aprovar, Bessa, que você foi favorável do projeto do gás GNV, foi um tema muito discutido nesta casa e que a gente teve que buscar a fundo, né, se realmente o gás trazia risco ou não, juridicamente. E aí foi um tema de bastante discussão nesta casa e a gente conseguiu aprovar. Mas eu entendo que vai ser nessa mesma pegada. Buscar juridicamente, sentar, conversar e buscar um mecanismo para que a gente possa, no final disso, chegarmos à vitória, né? Que o interesse é esse. E não a vitória de vocês, e não uma vitória da casa, mas uma vitória da população. Porque a partir do momento que a gente faz um projeto e consegue evitar que que vidas sejam ceifadas, quem ganha com certeza é a população e a gente vai salvar muitas vidas e todos esses projetos que mexem com isso, mexem muito comigo. Porque eu me preocupo com a vida das pessoas, como todos se preocupam com a vida dos seus irmãos, né? E eu tenho certeza, podem contar com o Gabinete 30 da Câmara Municipal de Manaus. Conheço Ezequias há muito tempo, militava em outro segmento, até me espantei quando eu vi ele sentado para tratar disso, né, que era o transporte executivo, né, e hoje fico muito feliz em ver você militando em outra causa de extrema importância. Muito obrigado e pode contar com o nosso gabinete. Bem, a partir de agora nós ouviremos o vereador Alessandro Bessa para fazer suas considerações finais. Senhoras e senhores, não é o grande expediente, mas eu acolho a parte do vereador Plínio, acolho o pronunciamento do vereador Raulzinho nesse momento, e dizer, vereador Plínio, que a Vossa Excelência, que já temos a minuta do projeto, claro que com a ajuda de todos, e aí coloco o projeto para que seja feito, subscrito por qualquer vereador que queira nessa casa. Se for por 10 vereadores, amém, que nós possamos resolver o problema. Aqui não é procurar quem foi o vereador que deu entrada, procurar o vereador que quer aparecer, e aqui, graças a Deus, não tem um grupo homogêneo de vereadores que querem o bem da cidade de Manaus, e aí nós estamos procurando isso. O intuito do projeto, o intuito da tribuna é trazer o tema para que nós possamos debater e fazer com que isso funcione, que essa lei seja aprovada, que tenha regras, que os profissionais possam trabalhar adequadamente, que os locais onde estão sendo armazenado e distribuído esse gás seja feito da forma correta. Esse é o intuito da tribuna, esse é o intuito do projeto de lei, que nós temos já a minuta, irei disponibilizar para os vereadores, para que a gente possa debater e encontrar alguma anomalia que tenha nessa minuta, Fernando, porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa correta e realmente falta, como falou bem o vereador Plínio, juridicamente não está embasado. Vem ali, não, isso aí é do âmbito estadual, o vereador não pode se meter nisso. Eu acho que não. Eu já de cara, eu acho que é
é um problema, claro que municipal, que acontece aqui na nossa cidade, mas que se a gente tiver um deputado, já que abrace a causa também, porque o interior do Estado, salvo engano, também sofre as mesmas dificuldades, vereador Plínio. Claro que em proporção maior ainda, porque está longe da polícia, está longe da fiscalização, está longe de tudo. O interior sofre muito isso, né? Então, como foi falado, a margem de lucro, Plínio, não existe, o distribuidor praticamente troca dinheiro por dinheiro, não deixa margem, ele tem que distribuir, às vezes, gás, bebida, para poder subsistir, e o gás ali é um atrativo. Até porque as pessoas vão ter que usar normalmente, necessitam desse gás. Então, é de extrema necessidade que nós, além de colocar esse projeto em tramitação, em pauta, a gente consiga aprovar ele esse ano ainda, né? Aqui eu vou levar ao líder do prefeito, o vereador Joelson, que tem uma sensibilidade muito grande com os problemas da cidade, é um verdadeiro líder aqui conosco, vai levar o tema. Já falei, não mostrei a minuta para o prefeito, mas já falei do tema para o prefeito, que ficou muito preocupado. Tive com ele numa audiência e relatei a situação, e ele até achava que já existia uma regulamentação, informei a ele que existia a regulamentação, mas em âmbito federal. Algumas cidades, relatei a ele, algumas cidades do Brasil já tem isso regulamentado, que o projeto de lei que será apresentado será nesses moldes também, porque o que está funcionando não temos que ter vergonha de copiar, se está funcionando adequadamente, não tem problema nenhum. Portanto, iremos, já nessa semana que vem, Plínio, irei apresentar a Vossa Excelência essa minuta, para que a gente possa debater, reunir com o pessoal da FEGAS, da Federação, da Associação, onde quem ganhará é a população de Manaus, vereador Joelson. Quem se sentirá mais seguro é a população de Manaus, e faremos justiça com essa regulamentação. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui parabenizar o vereador Bessa pela propositura, agradecer ao senhor Fernando Viana Feitosa, presidente da Associação FEGAS, ao senhor Equias Sobrinho, diretor administrativo da FEGAS, por trazer a esta casa tal tema. Esta casa pautada e sempre atenta a assuntos de grande relevância para a nossa cidade, então a importância é enorme. Então agora nós iremos encerrar esta sessão, suspender por 2 minutos, até nós conduzirmos os convidados. Vereador presidente encerra a tribuna popular no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus, que hoje tratou da defesa da regulamentação de revendas de GLP, gás liquefeito de petróleo, na capital amazonense. Os convidados foram a Sua Senhoria o senhor Fernando Viana Feitosa, presidente da Associação FEGAS, e a Sua Senhoria o senhor Equias Sobrinho, diretor administrativo da FEGAS. O proponente foi o vereador Bessa. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Bom dia. Vamos dar início agora ao pequeno expediente. O primeiro orador, Jaildo dos Rodoviários. Tempo regimental de 4 minutos.
O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Bom dia a todos os vereadores, os amigos que se fazem presente aqui em plenário. Eu venho a essa tribuna hoje para falar a respeito da decisão judicial que, em caráter de liminar, a Justiça determina que a Prefeitura realize a licitação de concessão de serviço do transporte público de Manaus no modais executivo e alternativo. Sabemos que esses dois modais, vereador Álvaro, já vem aí se alastrando aí há mais de 8 anos, rodando irregular também. E é um transporte que atende às necessidades da população da Zona Norte e Zona Leste. E a Justiça determinou que a Prefeitura realize o mais rápido possível, vereador Raul, a questão da licitação do transporte executivo e alternativo. Eu já havia lá atrás, no início do ano passado, no início desse ano, cobrando a Prefeitura a respeito da questão da licitação do transporte coletivo, do transporte executivo e do transporte alternativo. Precisou a Justiça, o Ministério Público, entrar também para que se haja uma reorganização no transporte executivo e alternativo. Precisamos realmente que a Prefeitura volte a reorganizar esses modais, porque não dá para continuar do jeito que está, vereador Mendes. Sabemos hoje que o desemprego é muito grande e sabemos que existem vários modais de transporte irregular na cidade de Manaus. E hoje a SMTU, que hoje é SMTU, mas lá atrás era IMTU, a capacidade dela hoje é referente a 20 anos atrás, vereador Álvaro. Hoje não tem demanda, não tem fiscais, não tem uma demanda grande para trabalhar e fiscalizar na cidade de Manaus. Também é preciso reorganizar primeiro em casa, porque senão vai fazer a licitação, vai continuar os irregulares aí. Ao lado da Prefeitura tem. Do lado da Prefeitura. É só você ir ali, pagar ali R$5 e andar de Kombi lotação. Do lado da Prefeitura. E ninguém faz nada. Então, o transporte de massa hoje está sendo prejudicado por causa dessas irregularidades que tem no transporte coletivo. E aí, sabe o que acontece, vereadores? Acontece o que estava acontecendo lá atrás. Greve no transporte coletivo. Por quê, vereador Elias? Falta de pagamento. O básico não estão cumprindo. Depois de várias reuniões, várias manifestações, pagaram ontem o vale, o adiantamento dos funcionários do transporte coletivo. E tem um reflexo. Se a Prefeitura não agir com pulso firme, o reflexo vai bater aqui, ó, no transporte de massa, onde toda a cidade das capitais do país dá preferência para o transporte de massa, é onde leva o maior número de passageiros possível. Então, venho aqui fazer esse apelo que a Prefeitura age o mais rápido possível. Não pode continuar desta forma, porque senão vai piorar. Piorar mais ainda. E eu quero parabenizar hoje também todos aqueles profissionais, motoristas, em especial os motoristas do transporte coletivo, os motoristas do transporte especial, que hoje é o dia do transporte, o dia do motorista hoje. O dia daquele motorista que acorda cedo, 2h30 da madrugada, vereador Álvaro, para chegar na garagem às 3h30, para levar o outro trabalhador para os seus trabalhos. Trabalho esse que muitas das vezes não é reconhecido. Então, eu quero parabenizar todos os rodoviários, todos os motoristas que são profissionais, são aqueles motoristas profissionais que eu estou falando aqui, aquelas pessoas que levam e traz
todos os dias pessoas, crianças, adultos, idosos para os seus trabalhos. Então, quero parabenizar todos eles, em especial os motoristas rodoviários e aqueles motoristas de transporte especial. Tenho dito. Vereador Everton Assis, no tempo regimental de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, colegas da imprensa, assessores que aqui estão, meu cordial bom dia a todos. O que me traz nesta manhã, pequeno expediente à tribuna, é para falar algo que, cada dia que passa, nos assola mais ainda, nos remete mais medo, que é a falta de segurança que tanto o nosso Estado como a nossa capital passa nesse momento. E ao ver ontem um noticiário local de que Manaus hoje está entregue à própria sorte e que passa por uma instabilidade muito grande a nível de segurança pública, e isso faz com que a gente comece a temer o pior. Tem vários colegas aqui, o próprio vereador Gilvandro Mota, que incansavelmente vem a esta tribuna, fala sobre a insegurança, fala sobre tal tema. Então a gente fica muito preocupado, porque estamos aqui no dia a dia e não sabemos se amanhã estaremos, por conta da insegurança que se passa a nossa cidade. De modo que temos que unir forças, fazer com que tenhamos, encontremos um mecanismo através do poder público para combater, porque os números que aqui estão são realmente preocupantes. E aqui eu tenho números que dizem que só em 2018 a capital para mais de 220 assassinatos. O mês de junho, aqui está, 103 assassinatos. Ora, nós estamos então numa guerra urbana. Isto é uma guerra urbana. E eu me lembro que o vereador Irã Nicolau, em um dos seus pronunciamentos, falou sobre a necessidade que era de nós começarmos a rever as nossas fronteiras, vereador. Porque é onde tudo começa. Nós precisamos que o governo federal, o governo estadual formatem isso, para que a gente possa realmente minimizar. Porque a droga, a criminalidade hoje impera e faz com que vidas sejam ceifadas, famílias sejam completamente desestruturadas por conta de um assunto que ao longo do tempo vem se prolongando, se proliferando, que é a violência na nossa cidade, no nosso estado. De modo que as nossas autoridades precisam dar um norte a isto. Precisam fazer algo que realmente transmitam, aí sim, a segurança que nós, uma vez que compomos a sociedade, merecemos. Será que só viaturas, será que o que se faz hoje está sendo suficiente? Empresas, uma empresa que possa dar uma consultoria é o suficiente? Precisamos rever isto. O que não dá para aceitar é que continuemos expostos a isto. Finalizo dizendo que temos que tomar vergonha na cara para fazer o melhor para a população, para fazer para todos. E
que não façam isso somente em período eleitoral, como forma de tentar ludibriar a população. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Questão de ordem, vereador Plínio Valério. Desde ontem, ou anteontem, eu tento fazer a minha assinatura digital e não consigo. O que me assusta, e quem está falando aqui é um vereador que tem a consciência de que está vereador, não é vereador. Não sou mais importante que ninguém, os funcionários sabem o meu tratamento. Mas, presidente, em nenhum parlamento do mundo, os parlamentares têm que se adequar ao horário e à vontade de uma empresa. Nós, parlamentares, não podemos sair daqui e perder 1 hora, 2 horas para fazer a assinatura digital. Amanhã tem horário certo. Essa casa tem que se acostumar a girar em torno do plenário, não o plenário em torno da casa. Fica aqui o protesto de uma pessoa que é humilde, tenho consciência de que eu estou vereador, eu não sou vereador, de que eu estou aqui de passagem. Mas, enquanto eu estiver investido na função de vereador, eu não posso me adequar ao horário de uma empresa que está ganhando para fazer o serviço. Vereador Plínio, me permita discordar de Vossa Excelência. Eu nunca vi dizer que uma coisa organizada faça mal, certo? Nós estamos tentando colocar um cronograma para justamente o parlamentar não ter que esperar, ele está vindo sendo agendado. Eu fiz minha biometria, o vereador Álvaro fez a biometria dele, ou seja, Vossa Excelência, dos mais de 30 parlamentares que já fizeram, é o primeiro que se questiona, mas eu vou pedir para a empresa que, em função de Vossa Excelência ser o decano desta casa, tratamento com base no Estatuto do Idoso. Doutor Sassá, vereador, no pequeno expediente, 4 minutos. Ouça o nosso canal de áudio no SoundCloud, Câmara Manaus. E assista às nossas videoreportagens no YouTube, pelo canal Câmara de Manaus. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, as pessoas que estão ouvindo nós em casa aqui. Eu quero... A minha vinda aqui na tribuna hoje é falar que a Justiça determinou que 300 e poucos ônibus executivos e alternativos sejam retirados das ruas. Por quê? Porque a gente sabe que está sem condições de rodar na cidade. E o que me deixa triste é que quem está pagando o preço é a população, passagem cara. Eu não sei o que acontece aí, que muita coisa errada aí acontece. E a SMTU está fazendo esse trabalho de fiscalização, eu quero até dar parabéns aí para o coronel aí. Só que vem muito tempo rolando isso aí. Pulando para outro partido, ontem eu fui uma reunião lá na Ponta Negra, cheguei lá com o dedo de cara, foi um ônibus articulado, parado no prego. A gente vai para a Zona Leste, executivo no prego. A gente vai lá, alternativo no prego, e as passagens caras. Então, mais do que justo que a Justiça declarou aqui, que seja em 60 dias, que seja a licitação dos ônibus novos de Manaus, executivo. E aí a gente fica triste aqui, que tem tanta coisa errada na cidade. E nós, Plínio Valério, como eu sou seu fã aqui na Câmara, nós somos vereadores da cidade. A nossa obrigação aqui é lutar pela população de Manaus. Aqui eu não estou fazendo política, a minha luta sempre veio de sempre. Eu nunca, eu vim de baixo, como eu já peguei várias vezes ônibus, posso pegar também futuramente, ninguém sabe o dia da manhã, mas nós temos que lutar pela população. A Zona Leste é o que sofre mais, a Zona Norte com os ônibus. E as pessoas pagam o ônibus, e eles pagam até outro de novo, porque não tem ônibus para eles andarem. Executivo. E ainda tinha uma lei aqui na casa, que eu me lembro como hoje, que ia colocar o ônibus para 15 anos de vida. Se 6 anos não está, dava nem 15 anos de vida. Aí ia ser igual a carroça, e ser puxado pelo jumento ou pelo burro. Só pode se for assim. E aí, a nossa indignação aqui é que a população está pagando muito caro. As empresas de ônibus executivo, as empresas de ônibus urbano, reduzindo frota,
não pagando os trabalhadores. A casa aqui fez um gesto preocupante de nós dar a cara a bater aqui, de aumentar as passagens, aumentamos as passagens. E que me deixa triste, só quem paga o preço é a população. E eu tenho certeza que a justiça tomou uma atitude correta. Porque quem era para tomar atitude aqui era nós. Era nós para tomar atitude, não é a justiça não, é nós, vereadores. São 41 vereadores. É uma vergonha a justiça tomar nossa frente, Plínio Valério. É por isso que nós estamos sendo aqui sem moral. Porque nós temos que determinar aqui, porque nós somos eleitos pelo povo para administrar o município. Cobrar e fiscalizar. Não é isso que está escrito aqui na lei? Mas não, por causa de um partido político, por causa de ser de quem eu não posso votar. E quem paga o preço? A população. Tem 26 segundos para me concluir. Eu quero dizer o seguinte. Presidente, eu concordo com alguns que ele fala aqui, mas a população não pode pagar esse preço, não. Tem muito ônibus aí que está igual a carroça. Tem que ser rebocado. Tem um bocado de ônibus aí que tem que ser rebocado. A carroça que é puxado para o jumento e para o burro. Então está ficando igual os ônibus de Manaus. Está sendo puxado por carroça, por burro. Então, se nós não tomar providência, daqui uns tempos a população não quer saber nem de vereador, porque nós não mandamos na casa mais, mas quando eu puder aqui, eu falo, tenho que falar, porque quem me elegeu foi o povo, não foi partido político não. E deixa dito. Questão de ordem, vereador Everton Vanderlei, e no próximo orador inscrito, vereador Gilmar. Doutor Everton, palavra segurada. Presidente, fico feliz em ouvir o nobre vereador Sassá, porque sempre ouço ele falar somente em Brasília, governo federal. Hoje ele se preocupou com o assunto local. Tenha um dia, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador, também um dos nossos decanos também da casa, vereador Gilmar, mas não em idade, mas em mandatos, eu quero comunicar a vossas excelências, aos servidores desta casa e à sociedade que nos acompanha pela TV Câmara, que hoje nós estamos pagando já, e a nossa procuradora aqui está muito contente, que é a nossa primeira folha do plano de carreira. Começamos a pagar hoje realmente o reajuste, porque em janeiro eu dei o retroativo 2017, vereador Bessa, 2018 da data base, que é correção da inflação. Mas reajuste mesmo no salário dos servidores é com plano de carreira. E hoje, vereador Raulzinho, nós estamos pagando a primeira folha já com o novo plano de cargos, carreiras e salários do servidor da Câmara Municipal de Manaus. Fiquei muito feliz, recebi várias mensagens hoje pela manhã, certo? Que é uma grande conquista, certo? Dos servidores desta casa, certo? Então, fica aí toda a equipe da Câmara de parabéns, sindicato, certo? Que ajudou a construir, tivemos uma comissão, vereador... À época, vereador e também servidor dessa casa, Valdemir José, ajudou também, vereador Elias, a construir o plano de carreira. E o que é legal é que o plano, ele beneficia, vereador Álvaro, principalmente o mais antigo, porque já está realmente contando para a sua aposentadoria. Então, hoje é a nossa primeira folha já com reajuste do plano de carreira dos nossos servidores da Câmara Municipal de Manaus. Vereador Gilmar Nascimento, próximo vereador inscrito no pequeno expediente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Mas eu quero usar a tribuna de hoje, senhor presidente, para falar sobre o nosso papel como organizador da cidade, como caixa de ressonância, mas como ouvido da população. Eu quero falar sobre Zona Azul, uma lei que foi aprovada nesta casa em 2010, mas que não foi implantada, doutor Everton. E, recentemente, nós tivemos aí a regulamentação pela Prefeitura e nós precisamos acompanhar a questão da aplicabilidade da lei. Eu lembro que, durante o momento que nós discutíamos aqui em 2010, nós tínhamos uma situação. Houve movimento dos flanelinhas com relação à questão do desemprego, do impacto da apresentação, da execução da lei, com relação ao desemprego que causaria. Nós ouvimos, nós discutimos a questão de como seria executado, chegamos à conclusão que não acarretaria desemprego, porque a empresa que assumiria esse papel,
através de uma concessão por licitação, ela se obrigou a receber e a gerar emprego aproveitando essa mão de obra. A gente não vê isso. Eu recebi essa semana uma comissão de flanelinhas com relação a isso, e nós estamos conversando para ver de que forma a Câmara Municipal de Manaus pode trabalhar e buscar alinhar a questão da aplicabilidade da lei sem que gere impacto negativo para a cidade de Manaus. Mas se não bastasse só isso, eu tenho recebido ligação também de servidores públicos, de empresas privadas, funcionários de empresas privadas, tenho recebido também de empresários do centro de Manaus e tenho recebido de funcionários de bancos. Eu trabalhei durante muito tempo, mais de 15 anos, em bancos, Bradesco, Banespa, BCN, Banco Safra, e a gente sabe a especificidade do centro de Manaus, que tem carência de estacionamentos públicos e mesmo estacionamentos privados, e que as pessoas utilizam a questão do estacionamento em via pública. E o papel, doutor Everton, da Zona Azul, foi dentro de uma linha de democratizar as vagas, mas nós estamos com um problema. E nós precisamos trazer a questão para conversar com o prefeito, com os órgãos competentes, para que a gente possa buscar harmonia, a aplicabilidade da lei, mas buscando a questão da função social do trabalho, a questão, o centro está esvaziando, os lojistas estão reclamando, as multas com relação à questão do guincho que leva os carros, a pessoa tem 3 horas, tem que voltar para renovar o horário novamente, sob pena de multa. Então, eu acredito que nós temos, Sargento Bentes, Papinha, trabalhar essa questão, trazer, discutir com a Câmara, com a comissão pertinente, para que a gente possa buscar uma saída para Manaus. Tem muita gente reclamando, e nós devemos nos antecipar para a gente buscar, discutir, diagnosticar, observar e buscar uma solução pacífica para que a gente possa harmonizar os interesses das empresas, dos funcionários públicos, dessas pessoas que trabalhavam nessa área que a gente precisa organizar. Quem ganha com isso é a cidade de Manaus. E nós precisamos, como representante da população, ouvir essas pessoas que foram impactadas pelo Zona Azul. Eu sei que o prefeito fez isso com boa intenção de organizar a cidade, mas nós precisamos, no momento da implantação, a gente começar a corrigir, vereador Joelson, a distorção, os problemas que surgem. E nós temos, com certeza, esse condão, essa responsabilidade de trabalhar nisso. Eu sei que o prefeito vai ouvir e a gente leva algumas sugestões para que a gente possa implementar a lei e trazer para a cidade de Manaus um instrumento que diga assim, organizamos a cidade sem impacto negativo para nenhum dos setores. Muito obrigado, presidente. Coronel Gilvando, próximo do escrito, no pequeno expediente, pelo tempo de 4 minutos. Questão de ordem, vereador Everton. Doutor Everton. Senhor presidente, acabo de ser informado de maneira lamentável e nefasta que mais uma unidade básica de saúde, agora localizada no Educandos, sofreu tentativa de assalto. Então, deixo aqui meu repúdio a essa situação de insegurança no nosso estado, no nosso município. Então, senhor presidente. Colocando a população e os servidores da saúde em constante ameaça. Vereador Coronel Gilvando, palavra segurada, pequeno expediente, por tempo de 4 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Estamos no pequeno expediente. Presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, imprensa, servidores da casa, o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Vereador Raulzinho, eu não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, mas circula um vídeo na cidade de Manaus em que um nobre colega rechaça a ação da Polícia Militar, que recentemente firmou um convênio com a Prefeitura de Manaus para operar juntamente com o SMTU
no controle, no combate ao transporte clandestino. E eu queria dizer a esse nobre colega, vereador Joelson, que a polícia, ela usa o poder de polícia, e que o poder de polícia, ele possui alguns atributos que ensejam o uso da força. A polícia militar até entrega flores, e eu já presenciei isso em algumas oportunidades, no Dia das Mães, no Dia da Mulher, enfim. Mas você reprimir uma ação injusta, irregular, não pode ser com flores. A polícia só entra quando o diálogo já não é possível mais. Todas as ações policiais, elas exigem o uso proporcional da força e, no primeiro momento, a primeira medida é o diálogo. A primeira estratégia é o diálogo. Exaurido essa possibilidade, aí nós vamos para o uso proporcional da força. Portanto, eu queria dizer ao nobre colega que procurasse se inteirar dessas questões para não estar vomitando, falando o que não deve, o que não pode falar. Nós, hoje, mais do que nunca, estamos precisando da corporação, da instituição, para que ela possa, não só nessas atribuições, nessas missões, mas principalmente no controle da violência que existe na cidade de Manaus. A população precisa estar irmanada com a polícia no combate a tudo isso, e principalmente a violência. Então, senhores, era o que eu gostaria nessa manhã de dizer a todos os senhores. Nós precisamos ter a nossa corporação do nosso lado. E dizer àqueles, nós tivemos um episódio recentemente numa das comunidades aqui em Manaus, se não me engano, Ouro Verde, em que um determinado cidadão foge, recebe uma ordem de parada, está num local absolutamente suspeito, uma área vermelha, de grande tráfico de droga, e, de repente, um cidadão é abatido. Aí vem-se com aquela história de que a polícia agiu em desacordo com a lei, arbitrariamente, que praticou um ato absolutamente hediondo, e não é isso. Nós precisamos investigar antes desse posicionamento, antes desse questionamento, porque quem tem sido vítima da bandidagem, da marginalidade na cidade de Manaus tem sido a Polícia Militar. E, recentemente, um sobrinho de um parlamentar desta casa foi vítima, inclusive enterrado vivo, enterrado em pé. Existe essa possibilidade de ter sido enterrado ainda vivo. Portanto, senhores, eu gostaria de dizer isso ao nosso colega de parlamento, pedir a ele que fosse comedido e que esses excessos fossem colocados no indoor, reservadamente, quando ele tivesse a necessidade de rechaçar uma instituição que vem cumprindo seu papel no sentido de fazer o melhor pela população dessa cidade. Tenho dito, o meu fraterno abraço e o meu bom dia a todos. Vereador Chico Preto, próximo vereador inscrito no pequeno expediente. Na ausência do vereador Chico, sargento Bentes, Papinha, próximo vereador inscrito pelo tempo de 4 minutos. Às segundas, terças e quartas, de 9 a meio-dia, você acompanha ao vivo as sessões plenárias na Câmara Municipal de Manaus. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, meu muito bom dia. O que me traz hoje a esta tribuna é para repudiar o discurso do vereador Sassá, que na última segunda-feira ele falou que a polícia militar espancou um pai de família com cacetete. Pois bem, meu amigo Sassá, você, antes de vir a essa tribuna, você deveria ter ouvido as duas partes. SMTU estava numa operação, junto com o Batran, onde essa moto, com esse pai de família, como você citou, estava fazendo transporte clandestino. E, ao ser abordado, a sua moto estava atrasada há anos. Não tinha CNH e se recusou a ser feita a revista pela polícia e pelo Batran.
Então, amigo Sassá, quando você vê essa tribuna, você se inteira dos fatos. Porque você não pode jogar uma instituição centenária na lama, que é a Polícia Militar, que muitas das vezes o policial dá sua própria vida pela sociedade. E você, sem ter noção do que é uma polícia, vem falar o que não deve essa tribuna. Então, meu amigo Sassá, eu lhe convido um dia para você participar de uma operação com a MSTU e com o Batran. E no outro dia seguinte, que você venha a essa tribuna aqui, falar o que você viu nessa operação. Enquanto eu estiver nessa casa, não vou aceitar que fale da polícia e do bombeiro militar, porque eu convivi há 25 anos e eu sei o que a segurança pública passa hoje. E não vou aceitar, Sassá, que você venha fazer ficela em cima da polícia militar, porque eu falei com 2 mototaxistas que são meus amigos, quando eu cheguei na segunda-feira essa tribuna, eles me falaram que vieram nessa casa, não sabe o que nem por que vieram. Então, está explicado o que eles vieram fazer. Vieram escutar o seu discurso vazio nesta casa. Então, Sassá, respeite a polícia. Fica dito. Vereador Elias Emanuel, próximo orador inscrito no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus. Senhor presidente, o IBGE traz hoje um dado que nos preocupa, meu caro vereador Cláudio Proença. Até 2039, o Brasil terá uma população maior de idosos do que de crianças, meu caro vereador Coronel Gilvandro. Portanto, a gente fica com o sinal em alerta nas políticas públicas para os idosos. O primeiro estado brasileiro que vai chegar nesse patamar é o Rio Grande do Sul. E o Amazonas, meu caro vereador Raulzinho, e Roraima serão os últimos estados a entrar nessa estatística. Hoje pela manhã mesmo estava conversando com um grupo de idosos lá no bairro do Japim, e a gente percebe que essa é uma estatística que vem aumentando de maneira cavalar. Graças a Deus. Porque quando eu era criança, meu caro vereador Everton, grupo de idosos só tinha na Legião de Maria e também dentro das igrejas. Meu caro Everton Assis, hoje não. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com o que comem, elas estão mais preocupadas com a prática do exercício físico, elas se relacionam muito mais, portanto, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado de maneira milagrosa. Agora, o que nos entristece é a política pública para esse segmento. Nós temos que ter política pública clara para os idosos. O envelhecimento no Brasil é uma realidade que nós não temos mais como fugir. Quando você olha para o velho mundo, quando você olha para a Europa, você vê nações que envelheceram, mas depois de ter o seu equilíbrio econômico. O Brasil não. O Brasil está envelhecendo de maneira célere, mas sem resolver suas questões econômicas e sem resolver as questões das políticas públicas. Quando você olha para o cenário de Manaus como um todo, não é tão alarmante, porque Manaus tem os CAIMs, Manaus tem os centros de convivência, Manaus tem a UNAT, que é dirigida pelo brilhante professor Euler Ribeiro, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Agora, quando você olha para o interior do estado do Amazonas, aí a situação é verdadeiramente preocupante. E a gente precisa discutir de modo bem apropriado essa política pública voltada para os idosos, voltada para o nosso futuro. E eu sempre trago esse tema à tribuna, porque, por exemplo, hoje eu tenho 51 anos. Daqui a 9 anos, já entro no ciclo dos idosos. Então, essa é uma preocupação que me traz à cabeça, e como dizia o Joemir Betting, eu me preocupo com a velhice, porque é lá que eu vou passar o resto dos meus dias. Tenho dito.
Vereador Bessa, próximo vereador inscrito no pequeno expediente, por tempo de 4 minutos. Intempestivo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que vem nos acompanhar hoje pela manhã, nosso pequeno expediente na Câmara. Senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala parabenizando o motorista. Hoje comemora-se o Dia do Motorista, e aqui em especial os motoristas do transporte coletivo, em especial os taxistas da nossa cidade, os taxistas que há anos transportam as pessoas de maneira ordeira, de maneira eficaz em nossa cidade, os motoristas do transporte executivo, do transporte alternativo, os motoristas do fretamento, vereador Rosvaldo Cortovil, os motoristas do taxi-frete, os caminhoneiros da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. É um dia muito especial. E aqui fazer uma homenagem muito especial ao meu avô, Fernando Loureiro, que foi um taxista em Manaus nos anos 60, nos anos 70, que ajudou, tenho certeza, o crescimento da nossa cidade, da minha cidade, Manaus, uma cidade querida, especial nesse dia do motorista, parabenizar o meu avô, Fernando Loureiro. Também homenagear os taxistas, mais uma vez, de Manaus, parabenizar o Sindicato dos Taxistas, que nesse último ano vem fazendo um trabalho incansável em defesa do motorista, defendendo os interesses do motorista, defendendo a qualidade de trabalho que os motoristas de Manaus necessitam, em especial os taxistas. Senhor presidente, outro tema que eu queria tratar, e foi abordado aqui pelo sargento Bentes Papinha e pelo vereador Sassá da Construção Civil, e aqui parabenizar a Polícia Militar, defender a ação da Polícia Militar nas fiscalizações que tem feito juntamente com a SMTU. Isso é um clamor de toda a categoria legalizada na cidade de Manaus. Era o clamor e era necessária essa parceria da SMTU com o apoio da Polícia Militar. Aqui eu não vou defender o clandestino. Clandestino tem que ser tratado como clandestino. É ilegal, é imoral. O legalizado tem que ser respeitado. A Polícia Militar está fazendo o trabalho dela. O policial militar terá todo o apoio e o respeito dessa casa. Nós não podemos fazer politicagem com o transporte público dessa cidade. Já chega! Ficar mentindo para trabalhadores. Nós não vamos fazer isso. Não é a nossa postura aqui dentro. Não é a postura dessa Câmara Municipal. A Polícia Militar está fazendo um trabalho excelente juntamente com a SMTU, no sentido de coibir o transporte clandestino na nossa cidade. Parabenizar o comando da Polícia Militar, que teve a sensibilidade de firmar esse acordo, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que teve a sensibilidade de iniciar as conversas, juntamente com o presidente da SMTU, o superintendente, Coronel Fanclides. Terá meu apoio legalizado, terá meu apoio o que está trabalhando correto. Eu não aceito que seja feito isso, nem na categoria dos taxistas, quanto mais em outra categoria. Nós precisamos parar com ficela de querer apoiar o clandestino só porque dá voto. E a nossa cidade, como é que fica, vereador Davi? E o legalizado, como é que fica? A sociedade está vendo.
Muitos deles vão ser candidatos agora, que apoiam o ilegal. Agora você é legalizado. Agora que ele vai para sua mão, agora que ele vai pedir seu apoio. Eu quero ver se o ilegal vai eleger ele. Não vai, porque é ilegal. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Mauro Teixeira, próximo orador inscrito no pequeno expediente. Vereador Raulzinho, próximo orador. Na ausência do vereador Mauro Teixeira, vereador Raulzinho. Queria propor a Vossa Excelência que qualquer coisa, se o vereador Sassá quiser trocar de bancada, tem vereadores aqui dispostos, né? Que ele está para cá meio capiongo. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, amigos da TV Live, da TV Câmara, que nos assistem nesta manhã de quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus. Senhor presidente, senhores vereadores, trago hoje, mais uma vez, na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, a minha defesa em pró do projeto Seguro Anticorrupção que tramita nesta casa e que recebeu o parecer contrário, mas que hoje tem reunião da CCJ e vou ter a oportunidade de defender, vereador Everton Vanderlei, Plínio Valério, de defender o projeto Seguro Anticorrupção, que já foi embasado e já foi aprovado em outra cidade brasileira, como a São José do Rio Negro. Né? Vereadores aprovam o projeto Seguro Anticorrupção, primeira cidade brasileira a aprovar tal projeto. E fiz questão de me debruçar ontem em cima do projeto, da lei federal, para que possamos juntos, não só o vereador Raulzinho, mas toda essa casa ser a segunda cidade brasileira a aprovar o projeto Seguro Corrupção no Brasil. E vou colocar alguns pontos que não ferem a lei federal. Nós não vamos ferir de maneira nenhuma a lei federal. Após apreciar o parecer do relator, fiz um resumo. O projeto de lei é muito mais que um simples projeto. É para combater a corrupção e a demora na conclusão de obras públicas. E cria o seguro anticorrupção na cidade. A ideia é que empresas vencedoras de licitações, responsáveis pela construção de obras públicas no município, paguem uma seguradora antes e durante os trabalhos. E em caso de problemas, atrasos ou abandono da obra, a prefeitura seja ressarcida com os valores. O projeto de lei vai dar seguridade jurídica para os vencedores de licitações e mais transparências para a população, além de combater o superfaturamento de obras públicas e o abandono dessas obras. Não estou me sobrepondo ao Poder Legislativo Superior. Pelo contrário, estou respeitando a lei anticorrupção. Só vai atuar após a questão burocrática da lei de licitação. Portanto, respeitando toda a questão burocrática da lei de licitação. Portanto, respeitando a lei 8666 de 93, ao acabo de todo o trâmite licitatório, a empresa vencedora será obrigada a contratar o seguro, assim não ferindo a lei superior, apenas complementando. Amigos, creio que tramita esse projeto nesta casa, e Boras foi de minha autoria, mas farei questão hoje de estar defendendo na CCJ projeto de extrema importância que com certeza nós conseguimos aprovar esse projeto, vereador François, vamos ser a segunda cidade brasileira a dar um exemplo nacional aos nossos eleitores, à nossa cidade e aquelas pessoas que conferiram a nós, vereador Everton Assis,
o voto para podermos estarmos aqui. E será uma demonstração que todos nós somos contra a corrupção. Tenho dito. Muito obrigado. Vereador François, próximo orador inscrito no pequeno expediente, pelo tempo de 4 minutos. A Câmara Municipal de Manaus está localizada à Rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, 850, bairro de São Raimundo. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Estamos no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste pela TV Câmara, meu cordial bom dia. Gostaria de falar hoje sobre alguns vídeos que me foram enviados por motociclistas, por motoboys, que hoje não estão dentro da quantidade regularizada de motoboys na nossa cidade. São denominados como irregulares, ilegais, piratas, tem várias denominações, mas, de certa forma, eu não posso colaborar com a ilegalidade, com os mototaxistas que exercem essa profissão sem a sua autorização, sem uma fiscalização das condições. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso colaborar com a violência, a forma como esses profissionais estão sendo abordados nas ruas, com truculência, invasão de domicílio, entre outras questões que vão de encontro até a nossa legislação de defesa à propriedade privada, né? Você tem que ter um mandato para entrar na residência de alguém. Então, várias situações foram relatadas, foram filmadas e foram passadas para mim e que, de certa forma, colaboram para uma situação de excesso da força policial nessas apreensões. É correto que se faça fiscalização, principalmente em motos e outros veículos, não estou falando só das duas rodas, mas que não oferecem condições de segurança para a população, inclusive para o seu usuário, para o dono do determinado veículo. Isso realmente deve ser fiscalizado, deve ser apreendido, até por uma questão de segurança. Mas isso não justifica, em hipótese nenhuma, truculência, violência gratuita e passar por cima de direitos individuais. Isso eu não vou concordar. Nós vamos colocar um ofício à Secretaria de Segurança solicitando informações quanto a esses procedimentos, aos casos que foram relatados ao meu gabinete, para que a gente possa fazer a fiscalização, mas sem exceder os limites legais. Tenho dito. O vereador Joelso declinou, está fazendo a biometria do sistema. Vereador Plínio, último orador, pequeno expediente. Último orador. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Presidente, senhores vereadores, aquele assunto primeiro tratado pelo Sassá sobre os ônibus que pregam no meio da rua, e tramita nesta casa, Irã, da linha Zoom, um projeto para ampliar o tempo de vida desses ônibus. Eu acho que realmente o Sassá atentou por um problema sério. Se a gente permitir, François, essa vida útil, imagina como serão os ônibus em Manaus daqui a alguns anos. Me causa estranheza essas coisas aqui na Câmara que não andam. Eu estou com o projeto, já em emenda Alomã, já aprovada na CCJ, na terceira, agora foi para a oitava, que ainda não tem relator. É sobre aquela questão da catraca atrás. Quando se trata de empresa de ônibus, tudo nesta casa demora. É só um registro que fica. E outra coisa, ainda agora o Wilk fez uma brincadeira, porque a nossa amizade permite que o Wilk brinque comigo e eu com ele. Mas algumas pessoas entenderam mal aquela questão de
de idade. Entre eu e o Wilk, isso é normal, a gente brinca um com o outro. Mas eu sou aquele... Eu tenho um problema, Wilk, em casa, eu não pago meia em cinema. Querem que pague, eu falo, não pago, eu tenho dinheiro para pagar inteiro. Eu não estaciono em lugar de idoso, de jeito nenhum. Então, eu quero dizer às pessoas que reclamaram para mim da agora que eu e o Wilk é brincadeira, foi a brincadeira que ele tirou. Né? E reiterar a minha posição de não fazer o cadastro biométrico. É uma questão minha, é uma questão pessoal. Né? Não irei fazer realmente o cadastro biométrico por entender que não pode ser assim. O parlamento não pode se adequar às empresas que prestam serviço ao parlamento. Eu entendo que tem que ser ao contrário. Daí a minha posição. Doutor Plínio, toda mudança de plataforma, ela causa o transtorno inicial. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que a dona Maria, lá do Jorge Teixeira, ela saiu de casa para ir no TRE fazer biometria. Toda uma população saiu de casa para fazer uma biometria. É cansativo, é enfadonho, é chato, mas é necessário, certo? Nós fazemos a biometria, certo? No sentido de nós darmos modernidade e transparência, certo? Eu tenho certeza, eu passei alguns minutos, meia hora, 40 minutos lá. Nós estamos trazendo no projeto de resolução modernidade para a Câmara. Tenho certeza que nós vamos contar com a vossa compreensão. Já está. Nós temos lá 3 vereadores fazendo biometria lá. Vossa Excelência é membro de uma comissão importantíssima que é a CCJ. Vereador Chico, nós queremos botar de forma célere as votações na Câmara. E nós precisamos, nesse primeiro momento, a Câmara deu exemplo para a cidade, certo? No que diz respeito a essa etapa que nós estamos vencendo. Nós fizemos a metodologia, Plínio, do que diz respeito a um cronograma. Como nós temos 41 vereadores, e se corresse ao mesmo tempo os 41 vereadores para biometria, nós teríamos uma confusão lá no setor aqui de improvisado. Se o amigo realmente foi lá e não tinha ninguém, não tinha por que não fazer. Isso aí já é excesso de zelo. Excesso de zelo, nessa forma realmente errou a empresa, certo? Mas eu tenho certeza que a Câmara vai contar com o vosso esforço nessa nova etapa do Parlamento no que diz respeito à biometria. Não é biometria, é o cadastro digital para que vossas excelências, certo? Não tem jeito, nós temos que adequar essa modernidade no que diz respeito. O vereador Bual está lá, o vereador Raulzinho, tenho certeza que Vossa Excelência também vai ajudar esta casa a continuar modernizando. Antes de encerrar, vou passar para o vereador Chico Preto pela ordem. Vereador Chico Preto. Senhor presidente, eu estava ainda há pouco no meu gabinete, no momento que eu adentro o plenário, esse assunto está sendo discutido e eu passei a perceber as intervenções. Eu queria ousar em dar uma opinião. A integração da tecnologia com as nossas práticas, ela é algo inevitável. O que a gente precisa é usar a tecnologia para que cada vez mais os nossos atos sejam transparentes. Perfeitamente. Ponto. O que eu quero pedir a Vossa Excelência, se isso ainda não está contemplado, é fundamental contemplar nesse processo de ajuste, de integração da tecnologia, nos processos de votação que a Câmara Municipal de Manaus realiza. Vossa Excelência sabe, qualquer vereador desse plenário sabe, que quando nós temos votações aqui, que seja de matéria ou de requerimentos, que a partir desse momento, esse instrumento de tecnologia não deixe, presidente, dúvidas sobre como votou o vereador. A gente acaba com aquele disse-me-disse, o vereador não votou, votou contra, votou a favor. Esse processo, presidente, assim como esse painel, devem informar isso, porque, olha, não tem por que o vereador ter vergonha dos seus votos. Se ele está aqui e vota sim, que ele diga, eu votei sim, explique para o povo. Se ele votou não, que ele diga, votei não, explique para o povo. Agora, não pode o povo ficar refém do disse-me-disse, do fake news, porque a gente não diz como os vereadores votaram. Hoje a gente não dá essa informação na íntegra. Fica o disse-me-disse. E o disse-me-disse não é legal para ninguém. Então, o que eu quero fazer um ajuste, um encaminhamento, é que Vossa Excelência está tomando uma decisão que eu julgo do nosso tempo, é um caminho inevitável, mas não é
não seria correto a gente fazer esse ajuste e a Câmara não entregar a informação posteriormente de como os vereadores votaram matéria a matéria, para que o povo faça análise. Afinal de contas, nós aqui, abaixo de Deus, o julgamento é do povo. Então o povo é que vai dizer se o vereador está certo ou não, enfim, a gente tem que se submeter a isso. Esse sistema, vereador Chico, que nós estamos implantando, é para dar celeridade nas comissões, nas votações e relatórios. Porque hoje fica a DL tendo que correr atrás dos membros para depois das votações pegar as assinaturas, ou seja, muitos dos projetos que essa casa, que Vossas Excelências aprovam, tem que coletar a assinatura de 10 vereadores para poder encaminhar ao Executivo, certo? E às vezes a gente pode ligar para o vereador membro, vereador Davi Reis, e o vereador, digitalmente, do seu smartphone, confirmar, ler o que vai escrever, o que vai assinar, certo? Tanto é que nas salas de comissões agora, vão ser todas elas com os tablets. Hoje, Vossas Excelências têm os tokenzinhos que assinam eletronicamente. Só que os tablets não têm entradas USB. Então nós vamos, a DL vai alimentar os tablets e Vossas Excelências vão passar nas salas de comissões a apreciar as reuniões de comissões de forma online, eletrônica, ou seja, com isso, gente, mais transparência, mais economia e mais celeridade. Agora, jamais o vereador jamais se ausentará do plenário para as votações. Essa tecnologia é exclusiva para, vereador Chico, as comissões, certo? E pareceres desta casa, certo? Tudo a ver, porque na hora que o vereador vota, ele confirma digitalmente, com a assinatura digital, mas ele está dizendo se vota a favor, se vota contra. Perfeito. Ele tem ali Isso vai permitir que a DL tenha muita celeridade nas análises, que, por exemplo, hoje o juiz, ele despacha da sua residência. Então, por exemplo, nós temos um parecer que o vereador Chico precisa exaurir de um tema importante. A DL entra em contato com o vereador Chico e o vereador Chico da residência. Ele pode dar o parecer que ele é relator. Não precisa chegar na segunda-feira, certo, para a DL dar a devida celeridade. Então, nós vamos ganhar muito tempo. Nós temos 22 comissões temáticas. No caso, nós somos o maior parlamento legislativo do Norte. Ninguém tem mais parlamentar do que a Câmara Municipal de Manaus. Então, é uma tecnologia que vai ajudar muito na celeridade do rito administrativo, legislativo desta casa. Senhores vereadores, vereador Chico, demais vereadores, nós tínhamos combinado uma reunião hoje do Colegiado de Líderes. A DL pediu um pouco mais de tempo para organizar a reunião e nós vamos fazer essa reunião na segunda-feira, após os trabalhos legislativos desta casa. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossas Excelências para segunda-feira na hora regimental.